Estudo Bíblico. As 70 Semanas Proféticas de Israel. Programa número 11. A Segunda Vinda de Jesus Cristo. Com este programa, estamos dando fim a este estudo em forma de relance que nos tem mostrado o resto da história bíblica não só de Israel, mas do mundo em geral para o tempo da Grande Tribulação. O que as Escrituras nos têm transmitido é motivo de estarmos vigilantes neste tempo presente. Neste programa vamos apresentar a segunda vinda de Jesus Cristo para a Terra para exercer o seu juízo sobre as nações, dar fim à semana número 70 de Israel e dar início ao seu reino do milénio. Neste programa final, vamos relembrar a situação do mundo político e religioso que se vem a preparar para os últimos dias. A paz que o homem produz vai terminar na maior tragédia da história. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. E a junção de políticos e religiosos do mundo. Nestas fotos podemos ver como eles estão interligados para dar cumprimento à profecia. Nesta ilustração, relembramos a profecia de Daniel 2 e de Daniel 7. Ela dura há cerca ou mais de 2500 anos e tudo aponta para que se cumpra o resto nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Lembremos-nos também do instrumento do Anticristo, ou seja, as guilhotinas por todo o mundo, para quem não adorar este caráter que vai reger o mundo por 7 anos. Estas coisas estão escritas em Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7. Lembremos-nos também do renascimento da Europa, o Império Romano restaurado. A mitologia da Europa em semelhança com a besta de Apocalipse 17, 1 a 7. Portanto, ficamos com isto na retina dos nossos olhos, para que saibamos o tempo em que estamos vivendo. E para a mensagem deste programa, temos este quadro bíblico que deveria incutir o temor de Deus a todos nós, pois que revela horríveis deflagrações nucleares, ou é mesmo uma praga divina. No fim das tragédias do Apocalipse, com uma só praga, milhões de pessoas ficaram descarnadas em um segundo, morreram de pé. Zacarias 14 e verso 12. Assim se compreende, o resultado será um rio de sangue. Apocalipse 14 e verso 20. Evite ficar na terra nesses dias. Graças a Deus, aleluia. Vimos perante o Senhor mais uma vez para louvar o seu santo nome e adorar o seu santo nome e exaltar o seu santo nome, pois Ele é o nosso Deus, é o nosso Paizinho querido, é aquele a quem nós amamos e a quem nós adoramos e a quem nós queremos exaltar. Aleluia! É bom, aleluia, ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, amém. Pois o Senhor nos salvou com esse propósito, foi de nós termos comunhão com Ele e Ele conosco. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor abençoe este culto, esta mensagem, o seu servo, na exposição da mesma. Oramos também para que o Senhor vos abençoe as vossas famílias,
Glória ao nome do Senhor. O Senhor vos ajude e vos guarde no seu santo caminho e também aqueles que ainda não são salvos para que o venham a ser, no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te exaltamos e te glorificamos, Senhor. É bom, Senhor, virmos perante ti, na certeza de que tu ouves, ó Senhor, o clamor do teu povo, Senhor. Tu dizes, ó Senhor, na tua palavra, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, aleluia. Ó Senhor, os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos, Senhor. Tu tens um propósito para cada um de nós, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Além de tudo isso, tu nos foste preparar um lugar na casa do Pai e está escrito que tu has de voltar para nos vir buscar, para ocupar esse lugar. Meu Senhor, obrigado, Jesus. Abençoa aqueles que nos veem e ouvem, Senhor. Abre os seus entendimentos, Senhor. Abençoa o teu servo na exposição da tua palavra. Dá-lhe graça e sabedoria para o fazer. Nós te pedimos e agradecemos tudo, em nome santo e bendito do nosso Deus e Pai. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino Souza, dos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, damos graças a Deus pela vossa vinda a este programa. São todos muito bem-vindos e que Deus vos abençoe. Em segundo lugar, pedimos que, na medida do possível, possam compartilhar estes programas com pessoas que conhecem. Em terceiro lugar, damos o louvor, a honra, a glória e a adoração a Deus, que somente a Ele pertence, porque só Deus é o Senhor. E em quarto lugar, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar as novas de grande alegria. Vamos anunciar as notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos tentar terminar este assunto das 70 semanas de Israel e pedimos a vossa melhor atenção. O programa é um bocadinho longo e tem muita ilustração, de maneira que também vos pedimos que este programa possa ser visto num ecrã maior, no computador, a fim de poderem compreender também as ilustrações. E agora nós, continuando este programa, vamos chamar a minha esposa para cantarmos para a glória de Deus um hino de louvor ao Senhor. Louvado seja Deus, assim diz este louvor. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe a glória aos remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe a glória aos remidos, pois seu sangue limpa o pecador.
Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe a glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai eterno, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe a glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. A Ele pertence a glória, o louvor e a adoração, porque só Deus é Senhor e além de Deus, outro Deus não há. E também, além de Jesus, outro Salvador não existe. De maneira que se alguém quiser ir para o céu, tem que ir através do sacrifício vicário do Filho de Deus. Hoje, para terminar este assunto, como tinha falado, acerca das 70 semanas proféticas de Israel, é o programa número 11 e vamos falar sobre a volta de Cristo para a Terra. A segunda vez que Jesus vem, Ele virá para julgar as nações, para iniciar o seu milénio, e tudo vai ser diferente. Satanás vai ser amarrado, como já temos falado, por 1000 anos. Serão esses 1000 anos de acordo com a nossa visão humana de 1000 anos mesmo? Ou serão 1000 anos segundo Deus, que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Não sabemos explicar melhor do que aquilo que estamos explicando. Mas o que entendemos e sabemos e cremos da palavra de Deus é que quando Jesus vier estabelecer o seu milénio na Terra, tudo será diferente. Satanás não haverá mais, nem os demónios, para tentar o povo da Terra, e voltaremos ao princípio da criação. Tudo será lindo. O leopardo e o cabrito vão pastar juntos. A ovelha e a vaca juntar-se-ão com os animais ferozes. E não vai haver problema não, porque eles vão comer erva, vão comer palha como o boi. E até a criancinha poderá meter a mão na cova do basilisco e não tem problema. Tudo será pacífico. De maneira que depois da grande tribulação, Jesus voltará para a Terra. Vamos nos preparar primeiro para ir com Ele e depois, passado a aflição da tribulação, voltar com Ele. Vamos ler em São Mateus, capítulo 24, verso 29 ao verso 31, que em relação com a vinda de Jesus para a Terra, diz: e logo depois da aflição daqueles dias, logo após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Até aqui a palavra de Deus. Neste último programa, meditaremos em vários aspectos, tais como a introdução, em segundo lugar, a vinda de Jesus para a terra, em terceiro lugar, Jesus socorre Israel na sua volta, e em quarto lugar, Jesus julga as nações que ainda existirem na terra. E naturalmente, como temos dito, iniciará o seu milénio. Ao introduzir o programa, vamos dizer o seguinte, que com este programa estaremos dando fim a este estudo sobre a última semana profética de Israel. E por esse tempo na história da terra e de Israel, o mundo em geral está quase destruído. As guerras, as pragas, as pestes, os terremotos, os tsunamis, a ira do diabo e a ira de Deus estão chegando ao fim. E a paz está chegando à terra, porque está chegando o príncipe da paz. A batalha do Armagedão será, como diz em Apocalipse 16 e verso 14, ser a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ali Deus entrará em juízo com os inimigos de Israel naquele grande vale, onde possivelmente muitas centenas de milhares ou de milhões, melhor dito, de soldados encontrarão ali a sua morte, o seu fim, no Armagedão. O que se entende desta batalha é que ela é mundial ou global, como diz em Apocalipse 16 e verso 14. Ali estarão representados os governos de todo o mundo. Em segundo lugar, a vinda de Jesus para a terra pela segunda vez. Com a volta de Cristo para a terra, vários eventos vão tomar lugar na profecia. Entretanto, como muitas vezes temos afirmado, as Escrituras revelam que Jesus se manifesta à terra por 3 vezes. Primeiro, com o seu nascimento, morte e ressurreição para salvar a humanidade. Segundo, no arrebatamento da Igreja, ele virá às nuvens buscar o seu povo e ressuscitar os mortos, transformar os vivos de carne em corpos espirituais e todos encontrar Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor no céu até que se passe a grande tribulação. Nós queremos desta forma, queremos, estamos corretos. Em terceiro lugar, Jesus voltará com a sua igreja glorificada para exercer o seu juízo e dar início ao milénio de paz. E esta é a segunda vez que Jesus vem para a terra, na leitura da Santa Escritura que foi lida, para então exercer o seu juízo sobre a terra, sobre as nações e começar o seu milénio. Em Mateus 24, 29 a 31, revela que o Senhor finalmente vem depois da aflição daqueles dias. Diga, depois da aflição daqueles dias, o sol, a lua, etc., ainda entram em convulsões, conforme lemos na palavra do Senhor. Mas isto é, depois da aflição daqueles dias. Ou seja, no fim da grande tribulação, e alguns eventos ainda terão que se cumprir. Jesus virá num cavalo branco. Nós vamos ver 2 fotos que nos dão uma ideia de como ele virá e para o que vem. Segundo o Apocalipse capítulo 19, Jesus vem num cavalo branco e com uma veste salpicada de sangue, para exercer
o seu juízo na terra, mas com Jesus vem também a sua igreja. Assim diz em Apocalipse 19, 13, 14 e 15, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Prezado telespectador, nesta altura, Jesus vem para ficar. Não vem para arrebatar, vem para ficar e exercer o seu juízo, conforme nós acabamos de ler. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nesta altura cumpre-se Daniel 7, verso 13 e verso 14. E também Apocalipse 1 e verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Mas no arrebatamento, só a igreja o vai ver nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estará para sempre com o Senhor. Também nesta altura da sua vinda, os judeus de todo o mundo serão ajuntados em Israel pelos anjos. Estes são os escolhidos do Velho Testamento e não a Igreja. Isto, naturalmente, tem dado lugar a duas interpretações. Nós queremos desta forma, que há escolhidos que são a Igreja e há escolhidos que é Israel. Neste caso, nós queremos desta forma, que estes escolhidos é o povo de Israel que os anjos ajuntarão. Lembre-se que, ao toque da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Nada tem a ver com as trombetas do Apocalipse dos anjos, etc. Na sua segunda vinda, além desta descrição, existem outras informações sobre os seus juízos que ele próprio vai exercer sobre os seus inimigos. Então, com a volta de Jesus, esta semana profética de Israel tem o seu fim. E os eventos a tomar lugar poderão ser da seguinte forma, e queremos que 12 aspectos, pelo menos, se encontram na sua segunda vinda. Primeiro, Jesus vem do céu, num cavalo branco, e os seus olhos serão como chama de fogo. Segundo, ele vem com os seus vestidos salpicados de sangue, simbolizando juízo e justiça. Nada tem a ver com o seu sacrifício no Calvário. Terceiro, seguem-no os seus exércitos, ou seja, a igreja glorificada em cavalos brancos, com vestidos de linho fino, branco e puro, segundo Apocalipse 19 e verso 14. Em quarto lugar, da boca de Jesus sai uma aguda espada de 2 fios para ferir com ela as nações. Essa espada é simbólica da palavra de autoridade deste querido Senhor. Quinto, ele virá para reger as nações com vara de ferro, isto é, com autoridade divina. Em sexto lugar, ele pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em sétimo lugar, no seu vestido e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em oitavo lugar, um anjo que se encontra no sol chama as aves para a ceia do grande Deus, para comer as carnes dos reis, dos grandes, dos tribunos, dos livres, dos servos, dos pequenos e dos grandes. Vamos ver uma ou duas fotografias sobre isso. Para que as aves irão comer os cadáveres sobre a terra? A palavra de Deus diz que é a ceia do grande Deus.
Apocalipse 19, versos 17 e 18 diz: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Isto nos parece que vão ser muitos milhões que vão cair na grande batalha de todos os reis que o Senhor vai ajuntar no Armagedão. Mas pergunto, porquê a ceia das aves para comer os cadáveres? Eu creio que a resposta será certa. Aquilo que eu vou dizer é que não haverá meios humanos para enterrar tanto cadáver. Então o Senhor chama o seu exército para limpar a terra. De maneira que também isto está escrito na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fala-nos em aves para comer cadáveres de reis, dos grandes, dos tribunos e de todos eles. Creio que está correto aquilo que diz a Santa Escritura. Eu posso estar enganado em alguma coisa, mas a Escritura está certa. Para que comais a carne dos cavalos e dos reis e sobre aqueles que sentam sobre os cavalos, etc, etc. Portanto, não vamos ficar para esse tempo sobre a terra. Eu creio que esta parte, embora seja a nível global dos líderes, penso que é uma parte regional no Médio Oriente. Em nono lugar, o Anticristo e seus exércitos se reunirão para fazer guerra a Jesus Cristo e aos seus exércitos. Finalmente o Senhor vem do céu e o Anticristo e seus exércitos querem combater contra os exércitos de Jesus. Lembremos-nos de que este imperador do mundo tem todo o poder de Satanás. Apocalipse 13 e verso 4. Em 10º lugar, então foram presas as duas bestas. Quando o Senhor vier para a terra, ele prenderá o Anticristo, mandará prender o Anticristo e o falso profeta. E estes dois personagens que tinham enganado o mundo por 7 anos e destruído o mundo, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E acabou aí o reinado do Anticristo a nível mundial e do falso profeta na igreja, chamada Igreja Religiosa Mundial, onde todas as religiões estavam incorporadas a partir do Vaticano, de Roma. De maneira que estas coisas estão escritas e nós devemos meditar nelas, e os servos de Deus têm essa responsabilidade de anunciar ao seu próximo aquilo que está escrito para que as ovelhas saibam e se saibam conduzir no caminho de Deus. Em 11º lugar, os demais que faziam parte do exército do Anticristo foram mortos com a espada que saía da boca de Cristo. Ou seja, mortos apenas pela autoridade da palavra do Senhor. Lembremos-nos que está escrito no Salmo 33, que o Senhor falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E é da mesma forma que o Senhor vai fazer essa limpeza dos inimigos que queriam combater contra o exército do céu. Tudo isto se pode ver em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 21, e Judas, verso 14 e verso 15. E em 12º lugar, por fim, um anjo desce do céu com uma enorme corrente na sua mão, como já vimos anteriormente, e com a chave do poço do abismo, e prende Satanás e o coloca sobre ele um selo por 1000 anos.
Apocalipse 20, verso 1 ao verso 3. E acabou o engano, a guerra, a maledicência das palavras torpes do povo, acabaram todos os vícios, acabou tudo, porque o Senhor vai reger o resto das nações que ficaram e Israel com vara de ferro, com autoridade divina. Não haverá mais Satanás para tentar, nem os seus anjos, porque serão amarrados e destruídos, até que esses 1000 anos se passem. Finalmente, acaba-se o mal sobre a terra por 1000 anos, no reinado de Cristo. Não haverá mais guerra, nem peste, nem violência, nem enganos. O príncipe da paz está reinando sobre a terra. Nós damos graças a Deus por compreender estas coisas e estar preparado para ir para o céu com Jesus, porque isto tem que se dar. O arrebatamento tem que se dar. Para se dar a sua vinda para a terra, para exercer juízo, ele tem que primeiro vir buscar a sua igreja e encontrar a igreja nos ares. É assim que está escrito. Em terceiro lugar, Jesus socorre Israel. Diz a palavra de Deus em Zacarias 14, verso 1 ao verso 5, estas palavras. No livro de Zacarias 14, verso 1 ao verso 5, diz assim: Eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, e o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, etc. De maneira que quando Jesus vier, em primeiro lugar, ele vem em socorro de Israel e exercer juízo sobre os seus inimigos. Portanto, naqueles dias ainda haverá o juízo divino sobre aqueles que ainda estão querendo destruir Israel. Portanto, vem um dia, não diz o, mas diz que vem um dia do Senhor. Nas Escrituras, o vocábulo o dia do Senhor refere-se noutras Escrituras como sendo todo o tempo da grande tribulação de 7 anos. Nas Escrituras, em língua portuguesa, parece haver uma diferença relacionada com o fator tempo nas expressões dia do Senhor e um dia do Senhor. Exemplos, temos isso em Isaías 2 e verso 12, fala do dia do Senhor. Segundo lugar, o grande dia do Senhor está perto, Sofonias 1 e verso 14. Terceiro, o dia da angústia, Sofonias 1 e verso 15. Quarto, o grande dia da ira chegou, etc, etc. Para mim, entendo que esta expressão se refere a um tempo da grande tribulação e que um dia do Senhor terá uma conotação um pouco diferente e se pode referir a um período curto de tempo. Nesta leitura sagrada de Zacarias 14, verifica-se já um tempo do fim e anunciado no Velho Testamento, quando Jesus volta para a terra, e que o Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras. Isto tem que acontecer. Já no Velho Testamento estava escrito
está escrito. E que este socorro de Jesus a Israel poderá ser um dia dos dias da sua vinda, ou no mesmo dia que ele vier. Também se lê aqui que o monte se dividirá em 2 montes quando ele pousar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e que Jesus vem com todos os seus santos, ou seja, a Igreja glorificada, porque aqueles que com ele padecerem, com ele reinarão. E a Igreja vem para reinar com Cristo durante 1000 anos. E Jesus encontra todas as nações em guerra contra Jerusalém, e ele mesmo é o que exerce o juízo sobre os povos embrutecidos pelo diabo. E vemos também que Jesus Cristo vai combater contra estas nações, e que isso significa que vem em socorro de Israel. Na leitura sagrada, esses combates serão tais que uma praga só, que virá sobre todo o povo, diz que eles morrerão de pé, só com uma praga. No capítulo 14 e verso 12, vem aí o tempo em que o Senhor vai exercer juízo à sua maneira, ou sejam com ataques nucleares, humanos que Deus permite, ou seja com uma só praga. O facto é que está escrito que os homens morrerão de pé. No YouTube nós temos isso explicado mais ao pormenor para quem desejar ver, mas vamos ver algo sobre o assunto, que as pessoas ficam descarnadas num momento, como um segundo, ficam sem carne. Então o que é que pode dar isso? Pode dar o grande rio de sangue, lá naquela região do Médio Oriente, onde o sangue chega ao freio dos cavalos. Nesta segunda vinda, lembremos-nos, vinda de Jesus para a terra, lembremos-nos das palavras dos anjos que disseram em Atos dos Apóstolos 1 e verso 11. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele virá sobre o Monte das Oliveiras. Também temos uma fotografia que nos narra só da figura de Jesus, que virá sobre o Monte das Oliveiras. Ele se dividirá em 2, quando ele vier para a terra, todo o olho o verá. Mas não acontece no arrebatamento, que só a Igreja o vai ver nos ares. Segundo a Escritura de Zacarias, capítulo 14 e verso 12, a praga que virá sobre um determinado povo vai deixá-los desta forma, descarnados. As suas bocas apodrecerão, as suas línguas, e os seus olhos também se apodrecerão nas suas órbitas. E eu continuo falando, não é bom estar por cá nessa altura. Como já foi mostrado, no fim das tragédias do Apocalipse, com uma só praga, milhões de pessoas ficarão descarnadas. Em um segundo, morrerão de pé. Zacarias 14 e verso 12. Então, o resultado será um rio de sangue, conforme está escrito em Apocalipse 14 e verso 12. No livro do profeta Isaías, capítulo 63, verso 1 ao verso 6, Isaías tem uma visão profética da vingança de Cristo e que creio que será para se cumprir exatamente nesse tempo sobre os povos inimigos
de Israel. Lembra-se de quando Jesus vier para a terra, ele vem em socorro de Israel. Mesmo que eles não creem que Jesus é o seu Messias, mesmo assim Jesus vem para o povo de Israel, para evitar que sejam exterminados completamente, porque eles estarão a ser exterminados. E isto para que se cumpra nesse tempo da ira de Deus, que começará em Edom. Jesus é visto ali com os vestidos tintos de pisar no lagar da ira de Deus. Então o lagar da ira de Deus é exercido no Médio Oriente, a nível regional, e a começar em Edom. Edom é o atual Jordão, exatamente ao lado de Israel. Por fim, o novo holocausto de Israel. Também uma das razões da grande tribulação sobre a terra, lembre-se disto, uma das razões da grande tribulação sobre a terra é o castigo sobre Israel nacional, de não crer nem aceitar que Jesus é o seu Messias. Nosso Senhor falou um dia e disse: se vocês crescem em Moisés, crerias também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas o povo antes creu em Moisés do que no seu próprio Senhor e Salvador. E isto vai ter a sua retribuição final, porque 2/3 do povo judeu vai ser aniquilado, aquilo que chamamos o próximo holocausto em Israel. E somente 1/3 vai ser salvo. E este terço passará por grandes angústias, como está escrito em Zacarias 13, verso 8 e verso 9. Em quarto lugar, Jesus começará também por julgar as nações que ficaram da grande tribulação. E essa é uma outra razão, porque virá a grande tribulação também sobre as nações. É exatamente por rejeitarem o Evangelho, rejeitarem a salvação, rejeitarem a graça de Deus. Então, como diz a Escritura, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. Quando rejeitamos a Deus, não temos mais que rejeitar, porque a nossa própria vida lhe pertence. Nós não podemos reter a nossa vida. É por isso que os cemitérios existem, não é verdade? Claro. Então, um dia vamos dar contas, conforme a palavra de Deus, da nossa própria existência àquele que nos deu a vida e nos la tira. E nunca sabemos quando isso acontece. Eu ia falando então que, em quarto lugar, Jesus julga as nações que ficaram da grande tribulação. Em Mateus 25, 31 a 46, revela o ensino de Jesus na sua segunda vinda e que também virá julgar as nações que ainda existem ou existirem, e este é chamado o tribunal ou julgamento das nações. No verso 31 afirma que Jesus vem do céu com todos os seus santos com ele, como já temos visto naquelas ilustrações. E eu creio que aqui está a Igreja representada, que tem ido para o céu e voltado com Cristo, e como diz o Senhor, serão semelhantes aos anjos. Porque os que foram arrebatados não são mais carne, mas serão espirituais iguais aos anjos, Mateus 22 e verso 30. E como já foi afirmado, aqueles que com ele sofrerem, com ele reinarão. Isto também está escrito. 2 Timóteo 2 e verso 12 e Apocalipse 5 e verso 10. E os redimidos vêm com Jesus para a terra para reinar com ele por 1000 anos. Esta é mais uma das profecias de Jesus que tem de ter o seu cumprimento. E naturalmente pergunta-se,
onde é este julgamento. Quem são estas nações a quem Jesus aparta como o pastor aparta os bodes das ovelhas? Em Mateus 25, verso 31, diz: quando Jesus vier em sua glória. Portanto, este julgamento é na terra. Neste assunto, em relance, não é nossa intenção ministrar tudo em detalhes do que se vai passar naqueles dias, mas deixar informação suficiente para podermos evitar esse tempo. Mas fica dito aqui que quando Jesus vier, não é quando for, quando vier, é quando ele vem pela segunda vez para a terra. E este julgamento das nações não é, com certeza, o julgamento do trono branco que se dá no fim do milénio. Não é, com certeza, esse julgamento, mas é o julgamento das nações que ficaram quando Jesus vier para iniciar o milénio. Entretanto, vamos dar algumas escrituras relacionadas com Mateus 25, 31 e 32, quando Jesus ali está, com as nações existentes nesse tempo da grande tribulação, ele ajuntará essas nações para julgá-las. E esse julgamento será na base, particularmente e não só, de que os que na grande tribulação ajudaram não somente o povo judeu, mas os cristãos que receberam a Cristo e andaram fugidos por todo lado e conseguiram escapar. E se converteram ao Senhor nesse tempo da grande tribulação, como Jesus disse: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, etc, etc. Mateus 25, 35 a 46. E sobre este julgamento podemos ver ainda este assunto em Joel 3 e verso 2, Zacarias 14, 1 e 2 e Mateus 13, 38 a 43. Nós aqui queremos que durante a semana da grande tribulação vai haver muita resistência às políticas do anticristo no mundo e muitos se vão revoltar contra ele. E daí sairá o povo que existir no fim da grande tribulação. Por exemplo, em Daniel 11, versos 44 e 45, revela que o anticristo terá o seu quartel-general entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, portanto, em Israel. E os exércitos do Oriente o espantarão. E esse ditador mundial será abandonado e não haverá quem o socorra. Daniel 11 e verso 45. De maneira que nós queremos que vai haver muita resistência por causa das leis terríveis que ele vai impor a todo o mundo. Vem aí, nesse tempo, também grande resistência ao governo mundial e à religião mundial. Assim se compreende que haverá um bom número de opositores a este imperador diabólico, e esses defenderão o resto de Israel e os cristãos perseguidos e sobreviventes da grande tribulação. E Jesus usa as ilustrações de bodes e ovelhas no seu julgamento para distinguir as pessoas que temiam a Deus e as que seguiam o anticristo com a sua marca, a marca da besta. Os que sobreviverem às hecatombes do Apocalipse serão esses dois tipos de povos, militares, civis, etc., uns de Deus e outros do diabo. E nós estamos quase a terminar este assunto. Desse julgamento serão apartados os que Jesus chama de ovelhas, e eles seguiram a Cristo para um milénio juntamente com 1/3 do povo de Israel que vai escapar. Quanto aos outros, e os outros são chamados de bodes, serão simplesmente destruídos com a espada que sai da boca de Jesus.
isto é, com a autoridade da palavra de Jesus, simplesmente desaparecerão. Zacarias 13 e verso 6 diz ainda a palavra do Senhor em relação com Israel. Diz assim: e se alguém lhe disser que feridas são estas em tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Finalmente, Jesus vem em socorro de Israel e o povo vai ver as suas marcas. Vamos ver alguma coisa sobre isso. E vão-lhe perguntar que marcas são essas. E ele responderá: essas são as feridas com que foi ferido há cerca de 2000 anos atrás, digamos assim, no Calvário por vossa causa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou com o propósito de cumprir nele o que dele estava escrito na lei, nos Salmos e nos profetas. Foi abandonado, foi cuspido, foi chibatado e, por fim, foi crucificado, pregado com pregos nas mãos e nos pés, e tudo isto por causa do povo da terra. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Jesus pagou o preço da nossa redenção, tanto de Israel como dos gentios, e Ele quer salvar a todos nós, por isso se deu em preço da redenção. Foi no Calvário que ali o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Quando aceitamos o seu sacrifício vicário em nosso favor, está escrito que Jesus levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. E lhe perguntarão: que feridas são estas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então Israel chorará amargamente. Aquele terço de judeus que vai ficar serão salvos. Então me dirão: que feridas são essas nas tuas mãos? O Senhor Jesus dirá: são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Ele deu a sua vida por Israel e deu a sua vida por todos os pecadores. E cumpre-se naquela altura também as palavras de Paulo, naquele terço dos judeus que não vai morrer no fim da grande tribulação. Cumprem-se as palavras de Paulo em Romanos 11, 25 e 26, que diz que todo Israel será salvo. No Calvário, o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Suas mãos e os seus pés foram cravados em nosso lugar, e nós não queremos terminar este programa sem chamar a minha esposa para cantar para o Senhor, para a glória do Senhor, este hino que diz: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário onde ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário onde ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
o que é o amar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta a esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta a esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário onde Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário onde Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Meu amado telespectador, nós estamos terminando este último programa de 70 semanas proféticas de Israel. Em versão rápida, ou de relance. Espero que possamos ter entendido os dias que esta geração vive, porque tudo indica que Jesus virá breve buscar a sua igreja e a grande tribulação tomará lugar. Nós queremos desta forma, que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, e Deus nos livrará dela. E queremos terminar com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem à disposição um lugar no céu, que Jesus lhe comprou com a sua vida no Calvário. Aceite-o no seu coração. Confesse que Jesus é o Filho de Deus, que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Confesse-lhe os seus pecados a Deus somente e receberá o seu perdão, a sua salvação, e prepara-se localmente numa igreja local para poder sair deste mundo que vem a ficar de uma maneira tão horrível, tão horrível, tão horrível, que naquela parte o sangue chegará ao freio dos cavalos. Nós vamos mostrar essa fotografia antes de terminar. Segundo o Apocalipse 14, verso 20, vai haver uma região no Médio Oriente em que o sangue chegará ao freio dos cavalos. Tal será a destruição que vem sobre este mundo. Mas não abrir e fechar de olhos. Jesus virá às nuvens, ressuscitar os mortos em Cristo e transformar os vivos. E assim nos encontraremos nos ares para sempre com o Senhor. Que Deus vos abençoe. E agora, por fim, eu pergunto, você quer enfrentar os problemas da última semana profética de Israel e da grande tribulação que virão sobre este pobre mundo? Você quer enfrentá-los? E cada um de nós tem um livre-arbítrio, tem sua vontade própria, pode fazer o que quiser. Mas as palavras de Deus também têm que se cumprir. E Deus amou este mundo ao ponto de, na pessoa do Filho, dar a sua vida em seu resgate. Pergunto, você é uma pessoa salva por este Salvador que deu a sua vida por si? Não há outra forma de podermos ser salvos. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho para Deus. Não há outra verdade a não ser Jesus. Você quer aceitá-lo no seu coração, ser uma pessoa salva? Se assim for o caso,
com sinceridade, faça esta oração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra de que o teu santo Filho Jesus foi dado sobre a cruz do Calvário para pagar o preço da minha redenção com a sua vida, com o seu sangue. E ele veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E eu sou um desses pecadores perdidos. Mas neste dia, Senhor, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E peço a Deus o perdão dos meus pecados. E peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida e que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo o pecado. Porque eu creio no meu coração, confesso com a minha boca, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que deu a sua vida, que morreu por mim, que foi sepultado e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Deus, perdoa-me e recebe-me como teu filho. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. E se Deus quiser, 2 ou 8 dias estaremos junto de vós outra vez. Amém e amém.